Meus irmãos, a paz de Jesus, assim nos diz a Bíblia, no livro dos Juízes, capítulo 1, no versículo 24. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Os versículos lidos eles são relacionados às conquistas das tribos. Ainda era um período onde eles estavam tomando posse da terra de Canaã, da terra que o Senhor tinha prometido a eles. E esses poucos versículos, esses 3 versículos que eu acabei de ler, eles falam quando José, no caso Efraim e Manassés, as duas meia-tribos, elas chegam até Betel, e o nome da cidade antes era Luz, e quando chegam ali os espias daquelas duas tribos, um homem sai da cidade e eles perguntam, eles pedem informação àquele homem para que ele mostrasse aonde era a entrada da cidade e em troca disso usariam de misericórdia com aquele homem. E o versículo 25 diz que aquele homem ele mostra a entrada e eles entram na cidade, ferem a cidade a fio de espada, porém aquele homem e toda a sua família eles deixaram ir. Ele conseguiu fugir e salvar a sua família. E após fugir com a sua família, ele vai até a terra dos heteus. Esse mesmo homem edifica uma outra cidade e chama o seu nome de Luz. Esse texto é um texto que o Senhor já me deu ele algumas vezes no deserto, né? Algumas vezes ao longo desse período do deserto caiu esse texto para mim. O Senhor me falou comigo através dessa palavra. Quando nós vemos alguns personagens bíblicos e a forma com que eles foram alcançados pelo Senhor, e essa salvação também se estendeu à sua família, né? A gente pode ver Noé, quando Deus ele se revela a Noé, e Noé constrói a arca, e ali com a arca ele salva a sua família. Raabe, quando os espias eles chegam em Jericó, a cidade ia ser destruída, né? Ia ser rodeada, o muro ia cair, ela ia ser invadida, e Raabe, com o cordão de fio de escarlate, ela vai e coloca sobre a janela da sua casa, e ele salva, né, a sua família, a sua casa. José, o próprio José foi enviado ao Egito, ele salvou não só o Egito e Faraó, mas ele também salvou a sua família, salvou a sua casa. E todo o propósito de Deus foi esse, como diz o texto, né, para a preservação da vida. José foi adiante dos seus. A Bíblia ela dispensa vários capítulos para poder falar desses personagens, né? Mas esse certo homem são apenas 3 versículos e nem o nome dele diz. Isso é bem interessante. A Bíblia fala assim: viram os espias um homem que saía da cidade. Mas um homem que saiu da cidade, um homem que informou, né, que deu a eles aquilo que eles queriam, que era uma informação. E eles pediram: olha, nos mostra a entrada da cidade. Ele mostrou, ele, né, cumpriu ali contrato, o acordo, e depois ele conseguiu livrar a sua família de um juízo. E não só o fez, como depois ainda conseguiu ir para um outro lugar, e ali ele construiu. A palavra fala que ele edificou. Edificar é construir uma cidade. Alguém que saiu de um cenário de destruição e construiu algo novo. Assim somos nós. Esse um homem pode ser um homem que busca restauração, mas pode ser uma mulher que busca restauração. Embora não tenha o nome dessa pessoa que salvou a sua família descrito na Bíblia, embora ele não faça parte do rol dos heróis da fé de Hebreus, ele fez uma escolha, e uma escolha que resultou na salvação dos seus. Pode parecer algo pequeno ou até irrelevante, mas se fosse tão pequeno e irrelevante, o Senhor não teria feito questão de colocar no relato bíblico. Porque se os irmãos for reparar o capítulo 1 de Juízes que nós lemos, ele fala de um monte de coisa. Ele fala de várias coisas, ele conta histórias de várias tribos, e do nada vem esse relato, do nada vem essa historiazinha desse homem. E ela tem alguns detalhes. Ele mostrou a entrada da cidade. Ele fez aquilo que lhe foi pedido. E fazer aquilo que nos é pedido, talvez seja esse também o segredo para a nossa vitória, para que também a nossa família seja salva de um juízo.
E quando ele mostrou a entrada da cidade, eles entraram e feriram a fio de espada. Logo podemos acompanhar ou vincular a palavra juízo à espada. Nós sabemos que o juízo de Deus contra o pecado, ele vem. Uma hora ou outra ele vem. Quando Deus, o povo de Israel conquista as terras, Deus estava matando 2 coelhos com um tiro só. Ele estava cumprindo a promessa de dar uma terra prometida para o seu povo, mas ele estava exercendo um juízo sobre aqueles povos que moravam ali em Canaã, que eram povos que viviam uma vida de pecado, uma vida de desgraça, de ruína, que serviam a vários outros falsos deuses. Então o fio de espada é isso, é o juízo. E o deserto, ele é um juízo sobre o pecado. Sim, ele é. E às vezes a gente até olha assim, a gente fala, olha, eu particularmente posso falar isso, eu falo com maior segurança para os irmãos. Eu não tenho medo do que o diabo pode fazer. Porque o inimigo ele só pode fazer dentro daquilo que nós permitimos com que ele faça, das brechas que nós damos. A outra possibilidade que o inimigo tem é dentro de uma autorização de Deus, ainda que não haja brecha. E isso eu falo à luz de Jó. Quando Deus ele permite com que o inimigo toque. E aí é quando o próprio Deus ele utiliza o adversário como um instrumento. Eu acho que a mão de Deus, eu acho que a misericórdia de Deus ela é grandiosa. Mas Deus, quando ele quer tratar com o homem, a mão dele é extremamente pesada. E às vezes a gente pede para parar e não para. Continua, né? Eu sou de uma época que os pais eles davam uma chinelada, né? E doía bastante, né? Minha mãe dava uma chinelada, tacava chinelo para tudo que é lado. Chinelo voava para tudo que é lado. Aí quando ela começou a ver que a gente estava crescendo, eu e meus irmãos, e os meus irmãos são mais velhos, ela começou a tacar vassoura, panela de pressão, panela, começou a tacar tudo em cima da gente. Na época tinha um negócio chamado tamanco, e ela batia sem dó, né? Ela batia sem dó, só a graça mesmo. E o Senhor ele faz isso, o Senhor ele pega pesado, mas só que o Senhor ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Por isso que Davi diz que caia eu na mão do Senhor, mas não caia eu na mão dos homens. Porque o homem, ele realmente ele vai até te matar. O Senhor não, ele vai te deixar moído, doído, mas ele sabe até onde você pode suportar, até onde eu posso suportar. Então o deserto é um juízo contra o pecado. O juízo que foi executado ali naquela cidade foi um juízo de morte, de destruição. Mas aquela família foi poupada, porque aquele homem mostrou a entrada. Ele deixou os espias entrar, ele mostrou aonde que era a entrada. Hoje nós estamos vivendo um momento que nós temos que deixar o Senhor entrar. Entrar no nosso coração, entrar na nossa mente, entrar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Ele vai fazer uma limpeza. Tem coisa que ele vai passar a espada, né? Tem coisa que ele vai botar para fora, vai tirar. E é isso, é mostrar onde fica a entrada. Aquele homem mostrou onde ficava a entrada. E o que teve para ele foi uma saída. A saída nossa do deserto está condicionada à entrada que nós damos para o Espírito Santo operar em nós, na nossa casa, no nosso lar, mudar todas as coisas. Então ele mostrou a entrada, saiu com toda a sua família e deixaram ir. Deixaram ir. Havia um acordo, havia ali um contrato, né, de que aquele homem e a sua família seriam poupados. E ele conseguiu fugir com a sua família. Ele chegou numa outra cidade, numa outra terra, na terra dos heteus, e ali ele edificou, ele construiu uma cidade. Ele chegou num outro local, na verdade, ele construiu uma cidade. E reconstruiu a sua vida, com a sua família, com os seus. Imagina a alegria daquele homem, né, de reconstruir a sua vida, de fugir de um juízo, de fugir de uma iminente destruição e conseguir refazer a sua história. É isso que vai acontecer conosco. Mas a gente tem que mostrar onde é a entrada da cidade. A gente tem que dar espaço para que o Senhor ele faça aquilo que ele veio fazer, para que ele realize aquilo que ele quer realizar. A gente não pode esquecer aqui que quem estava invadindo a cidade era a tribo de José, Manassés e Efraim. Era o povo de Deus. Eles que feriram a cidade à espada, eles que executaram o juízo de Deus sobre aquela cidade, sobre aquele povo que morava ali. É como eu sempre comento nos vídeos, nem tudo é coisa do inimigo, nem tudo é coisa do adversário. Tem muita mão de Deus nas situações que se apresentam para nós. Tem muita permissão de Deus. Mas o que houve ali naquela situação, nesse texto que nós lemos, foi o que aconteceu em todos os outros casos. De Raabe, de Noé, de José, houve salvação. Salvação de uma família. Quantas uma mulher tem tido a oportunidade
de salvar sua família como esse um homem que salvou todo o seu lar e conseguiu restaurar sua família. Quando mostramos a entrada para o Senhor, Ele nos mostra a saída. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Jesus.